entrando por essa parte da exposição pessoal, o que você teria para dizer sobre o cyberbullying? No caso do cyberbullying, o que acaba acontecendo é o seguinte: você tem o agredido, você tem o agressor e você tem o anonimato ali, né, ou pelo menos o suposto anonimato, que de certa forma dá ao agressor uma capa, né, como se ele pudesse se esconder então atrás da internet para poder agredir o outro. A gente volta à coisa dos valores e da inocência. Mesmo que seja anônimo, não é legal xingar os outros. Então, quando você está ensinando seu filho, ok, filho, não é legal xingar os outros, não é legal xingar os outros na rua, também não é legal xingar os outros na internet. O valor que está embutido aqui fora, nas suas relações presenciais, seria o mesmo valor e a mesma índole que você deveria levar para dentro do virtual e para dentro dos seus comportamentos virtuais. Os adolescentes, por si só, têm esta característica da perversidade, de querer ganhar em cima do outro. Eles estão testando comportamentos. E nesses testes, eles vão tendo comportamentos bons e tendo comportamentos ruins. E aí, o que acaba acontecendo é isso. Então, você tem ali então, uma reunião de pessoas que acabam entrando em alguma rede social para xingar o outro, sem muita consciência do mal que eles estão fazendo. Assim como no bullying, quando isso acontece com frequência, o que acaba acontecendo é que o agredido realmente acredita que tem aquelas características. Então, ele acredita que ele é merecedor daquele xingamento. E como isso é feito via virtual, isso acompanha todas as relações do agredido. Ou seja, a ênfase e a brincadeira acaba tomando um cunho e acaba podendo acontecer como uma coisa realmente ruim para o outro, como uma coisa que pode realmente carregar ou, de certa forma, permear o que aquela pessoa acha dela para o resto da vida. Acho que da maioria das pessoas, se você perguntar, lembram do apelidinho que tinham na adolescência. E lembram de quanto foi difícil se livrar daquilo. Às vezes a pessoa cresce, já não tem mais aquela característica, se era gordinho, emagreceu, se era espinhudo, secou, ou se era mais tímido, virou extrovertido, mas ainda se remete à mesma sensação quando é apresentada a uma situação ou que tem que se expor, ou que tem que estar mais para fora, ainda se remete àquele apelido, ou àquela insegurança que ficou ali contida. Ou seja, xingar pela internet é muito devastador para o agredido. Se o agredido não consegue se livrar disso, ou seja, se o agredido não consegue pedir ajuda, não consegue dizer ou não consegue arranjar outras relações onde aquele apelido não seja tão importante, ele vai provavelmente carregar aquilo como marca para o resto da vida. E o que a gente tem visto são os agressores sem muita noção disso, sem muita, numa inocência de que, não, era só uma brincadeira. Era uma brincadeira de mau gosto. Porque você tem na internet o que eles chamam de trollagem, é muito normal, que é essa brincadeira mesmo do fazer de bobo, né? Tipo, várias pessoas, elas mesmas se expõem na internet com essa coisa meio para fazer todo mundo rir. Então, como existe a trollagem, existe um limite muito tênue entre o que seria o bullying, né, o cyberbullying, e a brincadeira de mau gosto. Ou seja, o que diferencia isso? O agredido pede para você parar e você não para. Aí você está passando por uma coisa que é psicologicamente remetida a uma coisa de poder. Ou seja, você começa a ter ganhos seus pessoais em maltratar os outros, psicologicamente falando. Psicologicamente falando, você começa a ter prazer em maltratar os outros. Ou seja, socialmente isso não vai ser bem aceito. É um dos comportamentos que, treinados na internet, se você trouxer para a sua vida presencial, a probabilidade de você se dar mal no futuro não muito amplo é real. Por quê? Porque o agredido, por mais que o agressor, o agredido, de certa forma, ele ainda tem uma chance ou uma saúde psicológica para resgatar. Se o agressor começa a formar a sua personalidade em cima de
poder porque maltrata ou machuca os outros, a probabilidade desse comportamento ser trazido para a vida presencial, e na vida presencial ele se dá mal, é muito grande. O que a gente tem hoje é problemas muito maiores com os agressores do que com os agredidos. Os agredidos, psicologicamente falando, ainda são mais fáceis de serem resgatados do que os agressores. Os agressores, quando seguem nesta política de agressão, eles chegam na idade adulta muito mais revoltados e muito mais bravos com o meio do que os agredidos. Porque eles criam, então, esta personalidade em cima de ser aquele chefe que berra com todo mundo, aquele chefe que vai humilhar o funcionário, aquele que hoje em dia, pelo menos nas grandes empresas, já se sabe, não é uma característica boa, ou pelo menos que você procure num funcionário ou em alguém desse tipo.